Nós estamos aqui hoje para conversar com o doutor professor Marcos Garcia. O professor Marcos Garcia é coordenador do Centro de Referência para a Educação em Atenção aos Usuários de Drogas da região de Sorocaba, o CREAD. O CREAD é um dos 49 centros existentes no país e o segundo do estado de São Paulo, esse de Sorocaba. Professor Marcos Garcia, eu gostaria já de iniciar pedindo que você nos falasse aqui sobre como surgiu essa iniciativa de trazer para a cidade de Sorocaba, aqui no interior do estado, próximo a São Paulo, 90 quilômetros de São Paulo, este centro de referência para a educação, na atenção aos usuários de drogas, né? Exato. E falasse um pouco para nós, quer dizer, a partir dessa iniciativa, ela se dá dentro da UFSCar, da universidade, com os professores, doutores, porque apenas para a gente estabelecer aqui um diálogo com os nossos telespectadores, dizer que aqui na Assembleia Legislativa nós temos em funcionamento a Frente Parlamentar de Combate ao Uso de crack e outras drogas. Através dessa frente nós já visitamos alguns locais, né, como a Cracolândia, aqui na capital, mas também já visitamos alguns locais que fazem o acolhimento, o tratamento de dependentes químicos, né? Existem muitas experiências no interior do estado, mas esta do CREAD, desse centro de referência, é para nós realmente inovadora. E, aliás, é um alento, inclusive, nesta luta pelo combate ao uso de drogas e atenção ao usuário de drogas, que é uma doença, não é verdade? Uhum. É um alento porque vocês estão preparando pessoas para trabalharem com atenção aos usuários, né? Esta atenção tão necessária com esta pessoa que é uma patologia, né? Uhum. A pessoa se envolve com a droga e vai se afundando nas drogas e tal. Nós temos ouvido muitos depoimentos, inclusive, nas entrevistas que fizemos, nas visitas que fizemos, de que as pessoas que cuidam dos dependentes químicos e que afirmam que, puxa, é como se fosse enxugar gelo, você traz a pessoa, por alguns dias, às vezes as pessoas até têm boa vontade de se submeter a um tratamento, mas depois de algum tempo, às vezes tem uma recaída, voltam para as ruas novamente. Então, como é que surgiu essa ideia, né, de implantar esse centro em Sorocaba, dentro do mundo acadêmico, da universidade, e como efetivamente isso vai funcionar? Então, Hamilton, antes de mais nada é um prazer estar aqui nesse programa. Obrigado pelo convite. Na verdade, esse projeto surgiu em função de um programa do governo federal, né, de enfrentamento ao crack, um plano que foi lançado em 2010, ainda durante o governo Lula, né, que se chamava Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, que era um plano que contemplava diversas ações na área da saúde, na área de segurança pública e na área da educação. O que ocorre, né, a Secretaria de Política Nacional sobre Drogas, a SENAD, já sabia, né, já tinha claro que um dos desafios para você implantar uma rede de atenção ao usuário de drogas é o fato de nós não termos profissionais bem treinados, né, com capacitação para trabalhar nessa área. Porque, infelizmente, as nossas universidades ainda não priorizam essa temática nos seus cursos de formação e os cursos técnicos também não. Então, não adiantaria nada você ter um programa que ampliasse a oferta de serviços se você não tivesse profissionais qualificados. A SENAD já tinha uma série de cursos, inclusive de formação à distância na área, mas ela achou por bem também ter cursos presenciais, né? Curso onde os alunos viessem e aprendessem, né, na interação com professores, tutores e tudo mais. Então, por conta disso, foi feita uma oferta através de um edital, né, em 2010. Nós da UFSCar fomos procurados pela Secretaria da Juventude de Sorocaba, né, que demonstrou interesse ali para que a UFSCar montasse esse projeto. Nós ali ainda não temos curso na área da saúde, né? Então temos uma equipe pequena de pessoas que vieram da área da saúde. Então não tínhamos uma equipe suficiente, mas conseguimos montar uma articulação, né, com outras universidades da região, especialmente a PUC de São Paulo, que tem um campus na área da saúde em Sorocaba, a Universidade de Sorocaba, a Uniso,
né? E também algumas ONGs, o caso da Lua Nova, a Associação Pode Crer, que são ONGs que já trabalham na área de dependência química há algum tempo. Quer dizer, nós temos a sociedade civil organizada, através das suas associações, das suas organizações não governamentais, interagindo com essa experiência do Centro de Referência também. Exato. Então nós montamos esse projeto coletivamente, foi um desafio, porque são pessoas de diversos locais. Tivemos a felicidade desse projeto ser contemplado, como você lembrou. No estado de São Paulo temos nós ali, o CREAD de Sorocaba, e a Unesp de Botucatu também tem um centro similar. Perfeito. E aí são vários cursos, né? Depois a gente pode falar em detalhes deles. Tá certo. E é assim que ele funciona, então? Quer Isso. dizer, Na verdade, ele não faz uma oferta de serviços direto ao usuário de drogas, ele vai trabalhar na capacitação, especialmente de quem trabalha no Sistema Único de Saúde, né? Então, desde quem trabalha em hospital geral. isso é importante, quer dizer, eu ia fazer essa indagação, inclusive, para que público ele é voltado, né? Porque ele, como o senhor está explicando, ele não é voltado diretamente para o usuário, para a atenção ao usuário, mas ele é capacitação para as pessoas que irão trabalhar na abordagem, no acolhimento. Se fez isso, se conseguiu, de fato, respostas muito positivas, né? De novo, voltando, não é que a internação ela seja proibida, mas a grande maioria desses pacientes não está em risco iminente de perder a vida, né, nem de atentar contra a vida de outra pessoa. Então, nesse caso, a internação ela não se coloca. Elas são as próprias vítimas, né? Pois é, né? Então, na medida do possível, nós devemos reforçar os cuidados nos territórios das pessoas, né, nas redes, digamos, fortalecer essas redes de suporte, né, e a internação ser um recurso em último caso, e quando for esse recurso, por curtos períodos, né, que é o que a legislação determina. É certo. Agora, professor Marcos, nós estamos nos aproximando aí do nosso intervalo. Antes do intervalo, apenas para saber, vocês estão ainda trabalhando com a primeira turma, é isso? Na verdade. Quais foram os critérios, digamos, ou a forma pela qual essas pessoas se inscreveram, né, para esse curso do CREAD, essa primeira turma, e qual tem sido a resposta deles, digamos assim, enquanto participantes do curso, em relação ao conteúdo do curso, ao tema que vocês tratam, que é a atenção ao usuário de droga? Como é que hoje aqueles estudantes, digamos assim, que ocupam as classes que trabalham com essa temática, estão se sentindo e estão avaliando, né, esta primeira turma do CREAD e a política que se trata lá nesta primeira turma? Na verdade, são 4 turmas, né? 2 já começaram e 2 estão começando. Então já não é mais a primeira turma, então é equívoco. 4 turmas de uma vez, E como eu estive lá no lançamento do CREAD, e isso foi bem recente, né? Alguns meses atrás, há uns 4 meses atrás, eu achei que vocês estavam na primeira turma ainda, então já... que na verdade são 4 turmas simultâneas, são 4 cursos diferentes, né? O que é muito... Eu acho que a resposta tem sido bastante positiva, né? Até porque o CREAD, ele tem uma característica interessante, que é a metodologia de trabalho, né? Que é a chamada aprendizagem baseada em problema, né? Que é uma metodologia muito interessante, né? De se ensinar, que não é baseada apenas numa aula teórica, né, ou mesmo no exercício, mas em um problema que fazem as pessoas pensarem juntas, né? Ao resolver esse problema e ao estudar para resolver esse problema com a ajuda de um tutor, essas pessoas vão ter um aprendizado bastante significativo. Então, não só pela temática, mas eu acho que também por essa nova metodologia nós estamos tendo, a princípio, uma resposta bastante positiva. Que bom. Então, professor Marcos Garcia, nós vamos a um breve intervalo, já voltamos aqui com os nossos telespectadores, para continuarmos trabalhando nesta questão e falando do CREAD, dessa iniciativa tão importante aqui, para todos nós, para a sociedade que sonha em tratar os seus usuários de droga e tal, com bastante humanismo. Vamos falar um pouco a respeito disso. O tratamento humanista, humanitário, é fundamental, logo após os intervalos. Olá, pessoal. Voltamos com a Assembleia Convida, hoje recebendo o nosso convidado aqui, professor Dr. Marcos Garcia, falando sobre o CREAD, que é um centro de referência em educação, na atenção aos usuários de droga.
Esse centro funciona em Sorocaba, no interior do estado. Nós estávamos conversando aqui, né, sobre as turmas que já vêm aprendendo ou vêm estudando essa questão, né, porque é algo efetivamente que exige hoje um estudo sociológico. Né? Porque, afinal de contas, nós que estamos aqui também atuando na frente parlamentar de combate ao uso de crack e outras drogas, nós temos percebido o seguinte: pais, familiares desesperados com o jovem que ali na adolescência, ou mesmo já na idade de ingressar na faculdade, às vezes uma boa família, com uma boa formação, de repente se envolve com as drogas, se desestrutura e a partir daí também desestrutura os familiares, né, do ponto de vista da sua formação emocional, profissional. As pessoas têm que, às vezes eu já vi famílias, né, nessa experiência da frente parlamentar aqui, né, largarem um pouco o que estão fazendo e tal para ir atrás de tratamento para os filhos e tal. Por que na sociedade contemporânea, nesta nossa sociedade extremamente consumista, aliás, tantos jovens, tantos adolescentes têm se envolvido com as drogas? Então, Hamilton, essa é uma pergunta complexa. Eu acho que tem vários níveis aí, né, que deveriam ser analisados para a gente ter uma ideia disso. Eu acho que você tocou em um tema que é central quando você falou consumismo, né? Há algumas pessoas que analisam as sociedades contemporâneas. Tem um pensador que eu gosto bastante, chama Zizek, né? Quem é da área de psicanálise, de sociologia, conhece bastante. O Zizek, ele observa uma coisa interessante, né? Nós, durante muitos séculos, aí, pelo menos da Idade Média e também depois, né, a ideia de que prazer era algo a ser combatido foi muito forte, né? Então, o ser humano ele deve combater os prazeres do corpo e tudo mais, né? Mas o que acontece? Nós temos uma mudança, né, claramente do século XX para cá, que é no sentido de cada vez o prazer ser algo que deve ser obtido. Mas ele deve ser obtido, eu gosto de ter prazer, você certamente também, mas deve ser obtido a qualquer custo, né? Perfeito. E isso tem a ver, né, com um funcionamento de uma sociedade capitalista, né? Vamos dizer, eu produzo carros. Eu preciso que as pessoas queiram consumir o carro que eu produzo. Eu, né, vou investir em uma publicidade, né, que vai mostrar uma pessoa com um prazer enorme de dirigir aquele carro, né? Dirigindo pelo campo aquele carro, o carro limpíssimo, né, no meio daquele campo, as propagandas de televisão mostram muito isso. Isso, né? Então todo mundo feliz, todo mundo tendo prazer. Então o prazer hoje, ele virou uma obrigação, né? Se um de nós tiramos férias para descansar e ficamos em casa, na volta das férias você diz assim: eu passei descansando, mas você não viajou? Você não aproveitou? Você não teve prazer, né? Ou se o jovem não sai no sábado à noite, mas não aproveitou o sábado, ficou em casa. Então, o prazer ele virou uma obrigação, né? Uhum. E veja, quando a gente fala de drogas, a gente está falando de prazer, né? Então, está falando de busca de prazer. Então, nós estamos, de uma certa forma, indiretamente, né, ensinando aí, né, e dizemos nós aqui na sociedade brasileira, as sociedades capitalistas, mundo ocidental em geral, ensinando as crianças desde cedo que elas devem fazer de tudo para ter prazer, né? Exatamente, só pela oportunidade, né? Nós temos enfrentado esse tipo de dilema, inclusive, a própria Frente Parlamentar de Combate ao Uso de crack e outras drogas, porque tem algumas pessoas com as quais a gente encontra que têm a seguinte concepção: não adianta ficarmos falando para o usuário de droga que a droga é ruim, que a droga faz mal, porque ele acha que a droga é boa, que a droga lhe dá muito prazer. Então ele acha que você está mentindo para ele quando diz para ele que a droga é algo nocivo, que a droga é muito ruim, que a droga é destrutiva e tal, porque não é isso que ele sente. Ele sente prazer quando ele usa a droga e
sente que quanto mais ele utilizar, mais prazer ele vai ter. Por isso que apenas os conselhos, as recomendações nunca surtem efeito com esses usuários. Exato. E perceba que é uma contradição, né? Quando a gente fala não queremos que as pessoas usem drogas em uma sociedade que está dizendo você deve ter o prazer a qualquer custo, você é obrigado a ter o prazer. Né? É verdade. Então esse acho que é o primeiro grande tema, né? E isso dificulta muito a questão de você controlar o uso de drogas, né? Em qualquer sociedade. Na verdade, a tendência, se nós pensarmos, se as sociedades continuarem funcionando da forma como elas funcionam, a tendência é o consumo de drogas aumentar, né? Independente das políticas públicas que se façam em relação a isso. Né? Não quero ser pessimista, mas essa leitura macro nos mostra isso, a não ser que nós mudemos a nossa forma de funcionar enquanto sociedade. Existe aí, então, um fator sociológico importante da sociedade contemporânea, capitalista, consumista, que recomenda que as pessoas, para serem felizes, têm que buscar o prazer a qualquer custo, como você disse. Exato. Né? Eu posso dizer para ela, consuma carros, eletrodomésticos, turismo e não drogas, mas a ideia do prazer está por trás. Né? Perfeito. Eu acho que tem um segundo ponto, né, que é a economia, digamos assim, a economia ilegal, né? Então, o comércio hoje de drogas ilegais no mundo inteiro, ele é cada vez mais eficiente. Né? Ele é um comércio como outro qualquer, com grandes companhias, com a diferença que ele é ilegal. Né? E sendo ilegal, tem algumas particularidades. Mas nós temos grandes grupos comerciais controlando a droga no mundo e também no Brasil. Né? O Jornal Estado de São Paulo, no último fim de semana, publicou uma reportagem dizendo que o preço da cocaína, da pasta de cocaína, né, em 12 anos, ele caiu 30% em termos reais. Eu fiz uma conta. Em 2000, o preço de 1 quilo de pasta de cocaína no estado de São Paulo, né, ele era o equivalente a 72 salários mínimos. Um quilo? 1 quilo. A pasta de cocaína você pode fazer crack, você pode fazer a cocaína, tá? Tem inúmeros derivados. Isso, é o produto bruto que você usa para produzir o resto. Hoje, equivale a 12 salários mínimos. Né? Então, percentualmente, tudo bem, o salário mínimo teve um aumento real, né? Mas a cocaína está muito mais barata do que 12 anos atrás. Tá? E quem trabalha na prevenção a tabaco, ao uso de álcool, sabe, quanto mais cai o preço e quanto mais aumenta o poder de consumo, mais você vende. Então, é uma questão que é de mercado mesmo. Né? Nós estamos falando de uma eficiência desses grupos que trabalham na ilegalidade em relação à produção, ao transporte e à oferta de drogas. Estaria embutido aí aquela história de que o que é proibido é mais gostoso? Já se fala disso também, né? Se fala. Aquilo que se proíbe, quanto mais se proíbe, as pessoas que defendem hoje a descriminalização do uso das drogas, ou pelo menos de algumas drogas, né? Com a maconha, houve uma polêmica recentemente, e Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República e tal, chegou a aventar isso, e as revistas publicaram, os jornais, a grande mídia em larga escala e tal, onde já se viu um ex-presidente da República defender a descriminalização da maconha. Não é? Quer dizer, existe isso também, pessoas que expõem essa concepção de que, ao deixar de proibir, as pessoas deixam também de ter o prazer de fazer aquilo que é proibido, aquilo que é condenado e tal. Né? Que as pessoas teriam uma tendência a usar aquilo que é mais proibido, aquilo que é mais coibido na nossa sociedade, inclusive pela legislação, pelas leis. Acho que isso pode explicar, em parte, o consumo de algumas pessoas. Né? Não sei se para mim seria o mais importante. Né? O que eu observo nós estamos acostumados a pensar o tráfico como um monte de bandidos desorganizados. Né? Nós precisamos pensar que eles são uma empresa. Não sou a favor deles, né? Eu acho que eles têm que se submeter à lei, né? Mas é uma empresa, e é uma empresa que tem ficado muito eficiente, especialmente no estado de São Paulo. Né? Você tem facções aí, né? Uma facção, né, que controla boa parte do mercado de drogas aqui no estado de São Paulo com muita eficiência. Né? A hora que você reduz o custo da droga com as pessoas ganhando mais, né, é quase um resultado direto o aumento de consumo. Né?
Então, eu acho que isso ajuda a explicar, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, o aumento do consumo. Não se sabe exatamente o quanto foi, né? A maior parte dos estudiosos aí, né, dessa epidemiologia do uso de drogas acha que o aumento não é tão brutal, né? Há um pouco de pânico, né, da imprensa e moral em cima do assunto, mas há um aumento, né? E eu acho que grande parte desse aumento pode ser explicado por essa eficiência desse comércio ilegal, né? E não adianta só prender, né? Hoje nós temos as prisões cada vez mais cheias de pequenos traficantes, né? Não adianta, né? Por que não adianta? Você prende o pequeno, mas você não prende o grande comércio atacadista. É verdade, né? é verdade. Há um desafio muito difícil. O Brasil tem uma fronteira muito extensa, né? A maior parte das plantações de cocaína são em países fronteiriços ao Brasil, né? Aqui na América do Sul. Então nós não temos controle sobre isso. Mas havendo muito dinheiro, é muito difícil você evitar fenômenos como o da corrupção, né? Onde você consegue, quem detém a maior parte desse poder, o grande comerciante, né? Ele acaba conseguindo corromper aí barreiras, às vezes até polícia e tudo mais, para conseguir fazer essa oferta, e a polícia ela acaba prendendo o pequeno traficante. Né? Perfeito. Agora, o que essa... uma curiosidade, né? No começo do programa, você falou sobre essas primeiras turmas, né, do CREAD, do Centro de Referência, ser composta, inclusive, por agentes da sociedade civil organizada. Sim. Né? Entidades como Lua Nova, que eu conheço muito bem, né? Trabalho excepcional, inclusive, da Raquel, que recolhe meninas, né, que nas ruas se envolveram com as drogas, e muitas delas, inclusive, grávidas, que foram recolhidas, depois deram à luz dentro da instituição. Hoje existe uma comunidade, né, elas moram, compartilham das suas atividades e tudo mais, profissionais, hoje trabalham juntas, produzem artesanato, né? Eu acho aquela uma experiência extraordinária, e a Raquel, uma pessoa que se habilitou muito para trabalhar, né, com esse tipo de usuário, com essas meninas, enfim. Quer dizer, deve ser uma experiência muito rica no CREAD, nessas primeiras turmas, né? O conhecimento acadêmico, que vocês detêm, você, outros professores, doutores, né, do tema, com essa sociedade civil organizada que já possuía a sua experiência lá na sua instituição, de lidar com um problema prático todos os dias, de botar efetivamente a mão na massa. Eu fico imaginando os grandes debates que surgem ali dentro dessas turmas. Como é que essas turmas se compuseram? Qual é o método de inscrição? Como é que, por exemplo, se eu me interessasse, ou se o telespectador se interessasse em participar de uma turma dessa, como é que ele deveria proceder para compor uma turma dessa, participar desses cursos, né, que ensinam, educam para a atenção ao usuário de droga? Então, Hamilton, antes de mais nada, acho que é um prazer, sim, né, ter organizações aí da sociedade civil em parceria com esse projeto, né? A Raquel Barros é uma delas, o pessoal do Pode Crer também, né? Eu acho que isso enriquece muito o trabalho, né? Essa articulação sociedade civil academia é importante. Eu acho que a solução para muitas questões até do Brasil estão por aí, né? Eu acho que é importante ressaltar, assim, quando nós fizemos o projeto do CREAD, ele tinha digamos, um foco regional, né? Nós definimos a região de Sorocaba, a região de saúde da região de Sorocaba, que são 49 municípios. 49? 49 municípios, né? Na verdade, Sorocaba, essa região, ela cresce mais em direção ao oeste do estado, né? Porque ela pega ali até a região de Itapeva, né? Então, quase todas as cidades, mesmo as de pequeno porte, mesmo as mais distantes, né, enviaram alunos para esses cursos, né? Temos alunos de 36 cidades fazendo esses 36 cursos. municípios enviam alunos? 36 municípios, né? Interessante municípios, essa experiência, inclusive, professor. Eu acho que o município chama Piaí, eles demoram 5 horas para chegar em Sorocaba, né? É uma cidade de difícil acesso, é o mesmo tempo para chegar em Sorocaba, é o tempo para chegar em Curitiba, né? Para você ter uma ideia. Então, a gente ficou muito feliz com essa possibilidade, né, de ser um centro de fato regional, né? Claro,
pelo tamanho de Sorocaba, o número de alunos acaba sendo grande, acho que 1/3, 40% talvez dos alunos sejam de Sorocaba, né? Mas nós temos também de várias cidades, mesmo as de pequeno porte, mais longe, né? Nós até abrimos algumas exceções para pessoas que pediram encarecidamente, mas não eram da região, né? Tem gente de Taboão da Serra, tem gente de São Paulo, de São Carlos, isso. Interessante. Mas a princípio o foco seria regional, né? Uhum. Pessoas de outros locais do estado, vamos ver se no ano que vem, nós renovando o projeto, nós conseguimos abranger uma região maior, né? Professor Marcos, além da sociedade civil organizada, das associações, das organizações não governamentais, nós temos também nesses cursos, pelo que eu vi no lançamento lá, pessoas do poder público, né? Do poder público, ou seja, secretarias de ação social, desenvolvimento social, secretarias da infância e da juventude, enfim, daquelas que já possuem como atividade fim, inclusive, né, no poder público, institucional, institucionalizado e tudo mais, essa ação, não é, do social, de recuperação das pessoas que se envolveram com as drogas e tudo mais, mas pessoas que já são remuneradas, inclusive, sim. Para isso, né? Mas que, no entanto, não se sentem suficientemente preparadas para lidar com a temática, com esse grande problema, e que acabaram também se inscrevendo para participar desses cursos, não é isso? Exato. Como eu estava dizendo, são 4 cursos, né? 2 deles são dados para 2 turmas. Então, nós vamos ter no total 6 turmas de 4 cursos, né? Durante o ano. Alguns são mais específicos para a área da saúde, né? Então, aí, conteúdos como a farmacoterapia, o conceito de rede de saúde, como se trabalhar com esse paciente, reinserção social, são conteúdos importantes, né? Tem um curso que ele é mais voltado para a intervenção breve, né? Então, como você trabalha a relação, o contato com esse paciente, né? Em um processo, não de psicoterapia, mas de aconselhamento, de uma intervenção mais breve, tá? E um curso que eu acho que cai bem no que você está dizendo, Hamilton, é um curso que é chamado Gerenciamento de Casos em Reinserção Social. O que acontece? É muito importante na atenção ao usuário de drogas, e talvez mais do que qualquer outro paciente aí ter algum problema de saúde, é você ter uma rede eficiente, né? Porque, como eu estava dizendo logo no começo, não é uma doença simples, onde você toma um remédio, faz o tratamento e se cura, né? Ela se apresenta como uma doença crônica, e nesse sentido a gente fala muito da necessidade não só do tratamento, mas da reabilitação, de enxergar esse problema como um problema de reabilitação. Quer dizer o quê? Além do tratamento, você tem que ter uma rede de apoio que ofereça suporte para essas pessoas em uma série de áreas. Por exemplo, no trabalho, por exemplo, na moradia, na qualificação profissional que está dentro do trabalho, na educação, né? Então, treinar, eu não diria treinar, mas ensinar ou trabalhar com essas pessoas para que elas consigam entender o que é uma rede, articular uma rede e buscar soluções criativas, porque para cada cidade uma rede é possível, né? Isso é um objetivo desse curso de gerenciamento de casos, né? Que foi o que, inclusive, que teve mais procura, né? Teve quase 200 pessoas que procuraram esse curso, aí obrigou-nos a fazer 2 turmas para dar conta, pelo menos da maioria dos candidatos ali, né, que se inscreveram. Muito interessante, porque, de certa forma, esta abordagem que você faz, professor Marcos, ela ratifica, digamos assim, uma concepção que eu tenho, que eu trabalho há muito tempo com isso, porque eu fui autor da Lei 10.312, é uma lei estadual, que implementou um programa nas escolas, que hoje as pessoas conhecem como Escola da Família, né? Maravilhoso. Nós, quando construímos esse programa, inclusive, antes dele ser aprovado como lei, nós fizemos várias pesquisas, e cheguei à conclusão de que a única forma de funcionar eficazmente essa política de tirar crianças da rua, menores, é você transformar a escola numa referência cidadã para esse jovem, não é? Onde você tivesse ações
de esporte, lazer, cultura, arte, né, envolvendo essa juventude, mas fundamentalmente nós tínhamos que ter monitores, um conjunto de monitores que vinham das diversas redes do Estado, né, da rede pública e tudo mais, para você trabalhar de forma um grupo interdisciplinar, multidisciplinar. Eu acho que você acaba de fazer uma descrição o que é uma ação multidisciplinar, né? Porque hoje realmente essa é uma questão, o uso de drogas é um desafio tamanho que ele acaba exigindo hoje uma ação multidisciplinar e até intersecretarial, né? Sim. Quando falamos da ação das prefeituras, do poder público, do Estado. Então, eu acho que, de certa forma, você reafirma algo que eu acredito que é efetivamente o caminho para nós resolvermos os grandes problemas. Ou seja, a ação multidisciplinar, a ação intersecretarias, envolvendo profissionais das mais diversas áreas, né, e abordando o problema com todas essas características. Quer dizer, o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, mas também o conhecimento prático das pessoas que já vêm lidando com o problema há bastante tempo. Eu acho que essa é uma questão importante, né? O conhecimento acadêmico sobre a área de drogas, ele ainda é um conhecimento sujeito a disputas, né? Então, mesmo entre os acadêmicos, há questões que não são consenso, né? Você tocou aqui no tema da internação. Você vai ver especialistas, né, da área médica, da área psicológica, da área jurídica, com posições antagônicas nesse sentido. Então, esse debate é salutar. E os cursos devem envolver esse debate, né? Ninguém tem a solução pronta. E isso por quê? Porque a área de drogas, especialmente, é uma área onde só o remédio não funciona, né? Não que ele não seja necessário em situações de crise de abstinência, né? Mas ele vai ser necessário durante um curto período. O resto do tratamento, ele é um tratamento que é psicossocial, basicamente, né? Perfeito. Talvez precise de alguma medicação de apoio, mas grande parte dos casos não, né? Vai ser como incluir esse usuário de drogas, né, que às vezes continua usando, né? Nós precisamos pensar isso, né? Assim como o hipertenso que continua fazendo coisas que teoricamente não deveria fazer, ou o diabético que teoricamente faz coisas que não deveria fazer, né? O usuário de drogas, por mais que nós queremos que ele fique abstinente, pode ser que às vezes ele continue usando. E essa pessoa, ela continua sendo uma cidadã. Ela Perfeito. Continua tendo direito ao SUS. Isso está na lei, né? Nós temos que oferecer serviços para essas pessoas sem esse julgamento moral, né? Eu só vou atender quem se comporta de acordo com o que as regras da saúde, né, dizem que é o correto. Então, nós precisamos oferecer isso. E para oferecer isso, isso é um desafio, porque não dá para ser só saúde, não dá para ser só assistência social, né? Eu acho que essa é a parte boa, se a gente pudesse dizer assim, da questão das drogas. A ideia de que você força as pessoas a terem que se articular, a formar essa rede. Nós agradecemos a presença do professor Marcos Garcia, que nos falou aqui do CREAD, esse centro de referência em educação às pessoas que trabalham com atenção aos usuários de droga. Nós gostaríamos de aproveitar, de agradecê-lo, né, pela presença, por esta oportunidade que nos deu de esclarecermos aqui um assunto tão polêmico nos dias de hoje, tão complexo ao mesmo tempo, né? Este foi o programa Assembleia Convida, e nós agradecemos também a atenção dos nossos telespectadores. Obrigado, professor Marcos Garcia. Eu que agradeço, Hamilton, e um abraço a todos e a todas que nos assistiram.